Olá, muito boa noite, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar de um assunto complexo, difícil até mesmo de ser abordado, o suicídio entre crianças e jovens. Dados divulgados pela BBC Brasil revelam que os casos vêm aumentando. Entre 1980 e 2014, a taxa de suicídio entre jovens de 15 a 29 anos subiu mais de 27% aqui no Brasil. Números que preocupam e acendem o sinal de alerta. Quais os fatores podem levar uma pessoa a se matar, especialmente no auge da juventude, das descobertas, do crescimento físico e intelectual? Os primeiros meses deste ano foram marcados pela chegada de um jogo virtual que expôs crianças e adolescentes a situações de risco. A última etapa do jogo consiste na pessoa tirar a própria vida. A sociedade ficou admirada, os pais ficaram assustados. O que pode estar por trás de quem tenta ou pensa em tirar a própria vida? Os pais devem abordar o assunto com os filhos? De que forma? Como perceber se a criança ou jovem está precisando de ajuda? Para falar sobre este assunto tão importante para todos nós convidamos o presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, Antônio Geraldo. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Eu que agradeço pelo convite. Existem estimativas sobre números com relação ao suicídio de crianças e jovens? Existem. E eles são absurdos até porque, inicialmente, nós podemos dizer que não tem por que morrer. Não tem por que essas pessoas suicidarem se tivéssemos trabalho específico de prevenção de suicídio no Brasil. As estimativas são assustadoras. Nessa faixa etária que a BBC cita, que é entre os 15 aos 29 anos, é a segunda causa de morte no Brasil nas pessoas com esta idade. Nossa. E entre jovens meninas entre 15 aos 19 anos é a primeira causa de morte. Veja bem, suicidar, sendo que nós temos casos totais de sucesso, assim, plenos de sucesso, diz que em se tratando, em se cuidando, a pessoa não chega a esse extremo, não chega a essa situação. Então, eu li algo a respeito que é assustador, assim como os números são assustadores, que cerca de 90% dos casos podem ou poderiam ter sido evitados, é isso? Exatamente. 90% ou mais dos casos são preveníveis. Isso significa que se adequadamente cuidados, identificados, nós salvaríamos todas essas vidas. Imagina no Brasil, por exemplo, quando a gente fala de toda a população, e nós estamos falando de dados oficiais, os dados oficiais dizem que é uma pessoa a cada 45 minutos, 32, 33 pessoas por dia, e cerca de 12 mil pessoas ao mês. É assustador. Só que nós sabemos que são dados oficiais. Os dados extraoficiais, provavelmente nós vamos estar aí com mais do dobro disso, com mais de 25 a 30 mil pessoas suicidando por ano. E casos que, claro, óbvio, poderíamos prevenir, evitar essas mortes. E prevenir como, né? Como é que pode ser feito isso? É simples. Praticamente, todas as pessoas que tentam suicídio, elas têm doença mental. No estudo feito com quase 16 mil pessoas que suicidaram por um brasileiro chamado Bertolotti, quando trabalhava na OMS, ele mostrou que dos 15 mil, quase 16 mil pessoas que tiveram como causa-morte, que foram levadas, que suicidaram, 96,8% dessas pessoas, ele achou no prontuário delas de que elas tinham uma doença mental. E os 3,2% restantes, ele não achou nada que dizia que tinha, mas também que não dizia que não tinha, porque não tinha documentação para afirmar ou não tal fato. Com isso, nós concluímos que praticamente 100% dos casos de suicídio realmente são pessoas que têm doença mental. E se tem doença mental, é tratável. Nós temos inúmeros casos de sucesso. Tem um jornalista que fez um relato muito interessante, inclusive via Facebook, que ela estava em tratamento psiquiátrico e resolveu que ia suicidar. Mas ele tinha 7 cachorros. Aí ele pegou e encomendou o veneno para que matar os 7 cachorros e ele todos ao mesmo tempo. Muito bem. No período de espera de chegada desse veneno, o antidepressivo que ele tinha começado a usar passou a fazer efeito.
Por que isso? Porque os antidepressivos podem levar de 2 a 4 semanas para fazer efeito. Quando o veneno chegou, o remédio já tinha feito efeito e ele viu aquilo, ficou assustado com aquilo e foi entender que era uma doença e que o antidepressivo realmente tinha feito efeito, conforme o médico tinha orientado, que levaria de 2 a 4 semanas. Isso tem 15 anos. Ele nunca mais parou de tratar, nunca mais ele teve um pensamento sobre suicídio na vida. E assim nós temos vários casos em que pessoas que tentaram suicídio e que passaram a tratar e que nunca mais pensaram em suicídio porque fizeram o tratamento adequado e mantiveram o tratamento adequado e hoje fazem exatamente o contrário, faz campanha de prevenção ao suicídio. É muito interessante a gente abordar isso porque às vezes as pessoas que podem estar nos vendo, pessoas que têm uma dor profunda, um vazio existencial, que eu acho que todos nós, de uma certa forma, temos esses sentimentos, principalmente esse vazio existencial, mas saber que se tratar, se tomar medicamento, esse pensamento, que muitas vezes é constante, ele vai acabar, ele vai passar. Eu adorei sua colocação e eu vou explicar uma coisa aqui que é interessante para as pessoas entenderem do que você falou. Imagina a sua glicose numa régua, né? De 0 a 500. Muito bem, se a dose da sua glicose estiver abaixo de 100, você vai estar com a glicose normal e todo mundo tem glicose no sangue. Sim. Claro, se ela estiver abaixo de 50, opa, eu tenho um problema, eu tenho hipoglicemia. Também preciso cuidar para a glicose voltar para a faixa normal. Se ela passa de 100, ela ficou muito alta, você tem que tratar para ela voltar para 100. Ok, mas uma glicose de 120, pode ser que você vai fazer só dieta, evitar açúcar, fazer atividade física e resolve. Se ela for 150, você já tem que usar hipoglicemia anti-oral, dependendo do tipo e tal. E se ela for 200 ou 300, dieta, insulina, tudo mais para atividade física para voltar para o normal. Ok, depressão tem sintomas que todos nós temos, a doença depressão. Tristeza, desânimo, falta de prazer, falta de alegria. Agora, depende de onde ela está nessa régua. Se ela estiver dentro nessa régua, num número, num valor, num certo ponto em que está dentro da normalidade, ok, é normal, passou. Agora, a depressão síndrome é diferente. Ela vem numa intensidade tão forte que ela te inabilita. Te tira condições de trabalhar, de produzir, de viver e vem inclusive os pensamentos negativos, pensamentos de desvalia, de desinteresse, de incapacidade e também pensamentos de morte, pensamentos de suicídio. E dependendo do estado depressivo, da gravidade desse quadro, a pessoa pode realmente chegar a esse absurdo de pensar, de planejar e até de suicidar. Se alguém que estiver nos assistindo estiver numa situação dessa, é muito simples, procura ajuda médica e você melhora. Não tem por que não procurar ajuda médica, porque trata, melhora. E todos nós podemos apresentar sintomas, mas a característica da doença em si, ela é bem capitulada, bem detalhada, o médico consegue pegar isso facilmente e o psiquiatra trata disso numa grande facilidade. Mas se você falar, mas eu não estou tendo facilidade, então reveja o tratamento, reveja o diagnóstico, reveja o que está sendo feito, faça uma consulta com outro especialista, ouça uma segunda opinião, porque você tem como ser ajudado, você pode ser ajudado. O que não pode é deixar de procurar ajuda e ter tratamento e salvar a vida. A vida é o que nós temos de melhor. É isso mesmo. E agora a gente faz um breve intervalo, volta daqui a pouco. Não saia daí, nós esperamos você. Estamos de volta com o Band Entrevista, hoje falando sobre o suicídio entre jovens e crianças e de uma forma geral também. Nosso convidado é o presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, Dr. Antônio Geraldo. Doutor Antônio, é um assunto que repercute muito, nós colocamos aqui nas redes sociais e tem várias perguntas, a gente vai valorizar um pouco essas perguntas. O Yuri pergunta o seguinte, se a violência física pode influenciar essa pessoa, esse jovem ou essa criança a pensar no suicídio, e aí eu acrescento se a violência emocional e sexual também.
Muito bem, essa pergunta é importante porque assim, já existem vários trabalhos mostrando que a violência sexual na infância, o abuso sexual na infância, pode repercutir na vida adulta com aparecimento, inclusive, de quadros depressivos. Então, se a gente imaginar que as doenças mentais, elas têm um fator genético e nós temos o fator fenótipo, que é o meio ambiente, quer dizer, o fator fenótipo, que é meio ambiente, atuando como fator desencadeador, sim, com certeza, violência sexual, violência doméstica, o abuso sexual vai fazer uma diferença muito grande, tanto ainda na vida enquanto criança, quanto enquanto adolescente e também na vida adulta. E pode ter uma correlação importante nisso, no quadro psiquiátrico e na doença, e inclusive na tentativa e no suicídio. O Rodrigo Oliveira pergunta, na verdade ele fala que recentemente a Netflix lançou uma série que fez muito sucesso entre os jovens a nível mundial, retratando bullying, o assédio sexual e suicídio. Se isso acaba influenciando os jovens de alguma forma negativamente. Muito bem. A influência negativa, ela se dá na pessoa que tem a predisposição. A pessoa que está doente e vai assistir essa série, ela vai ter problemas. Ela pode, inclusive, atentar contra... Aquilo pode influenciá-la a ponto dela atentar os próprios suicídios. Claro. Até porque aquilo vai ter uma influência nela, porque ela tem um terreno fértil. Sim. Ela tem uma predisposição. No entanto, há jovens que assistiram e disseram assim, isso é uma série boba, não tem nada a ver com a realidade brasileira. Outros jovens falaram, não, isso aí a menina foi boba, ela devia ter visto que a vida vale a pena, que tem que superar as dificuldades e tal. Então depende da formação, né? E da predisposição que a pessoa tem a ter a doença, ou se já está adoecida e assiste aquela série, é realmente um problema. Aí a importância também dos pais ficarem atentos, não é isso? Ao que a criança, o jovem está assistindo, com quem que ele está conversando, porque o mundo virtual hoje é um mundo sem lei, então cabe aos pais terem essa atenção maior com relação aos filhos? Sim, não tenha dúvida. É extremamente importante que a relação entre pais e filhos seja uma relação aberta, sem nenhum medo de falar a verdade, de perguntar a verdade, de ter clareza nesse contato que você tem com seu filho. Sim. Não tem pergunta que você não vá responder, não tem pergunta que você não vá fazer. É preciso quebrar essas dificuldades e dizendo sempre a verdade. Por mais difícil que seja responder uma pergunta de um filho, você tem que sentar e explicar. Agora, você não pode virar as costas, porque se você não responder, outra pessoa vai responder para o seu filho. E não da forma adequada, né? Exatamente. Pode responder da forma que foge dentro da sua realidade, da formação que você dá para o seu filho e dentro da vida que você quer que o seu filho tem e que você pode explicar. Se você se achar incapaz de responder, meu filho, vamos procurar junto essa resposta, Sim. porque eu não a tenho. E eu não sei como te responder isso ou como te orientar. Mas vamos juntos buscar isso e busque ajuda e vamos dar a resposta adequada para os nossos jovens. Isso é muito interessante, porque a partir do momento que a criança pergunta, porque ela já está apta a saber a resposta... Olha, quando pergunta, você tem que responder. Sim. Agora, como você vai responder, depende da faixa etária que a criança tem. Entendo. O que você não pode fazer é terceirizar a formação do seu filho. Sim. Nós não podemos falar, vai aprender isso na escola. Você tem com quem na escola? É verdade. Essa pessoa que vai falar na escola sabe? Sim. Essa pessoa detém conhecimento. Mas é professor. Existem professores e professores. Existem formas e formas de falar. Então, para uma criança de 3 anos é uma resposta. A mesma pergunta para uma criança de 8 é outra resposta, para uma de 12 é outra, para uma de 15 é outra. Quer dizer, isso muda conforme a idade e a capacidade, inclusive, de entendimento. Criança de 3, 4, 5 anos pergunta tudo. Mas não significa que está preparado para ter aquela resposta. Com certeza. E às vezes 1 minuto de distratibilidade já é o suficiente, que aquilo não tinha valor nenhum. Era uma pergunta ao acaso. É verdade. Esses dias meu filho de 8 anos veio me perguntar a respeito desse jogo que nós falávamos aqui no começo, né? E é algo que eu pensei que não fosse chegar a ele, mas chega, né? Porque hoje é tudo muito rápido, as informações são muito rápidas também, né? Claro. Isso, pergunta, você tem que falar, meu filho, essa série é assim, é essa, depende da idade. Eu conversei isso com a minha filha e ela queria saber, né, porque ela não via nada de significante nisso. Então, depende muito de cada um, do aspecto interior, da formação familiar, da formação religiosa, para que isso venha ou não tenha importância. Agora, para aqueles que têm doença mental ativas ou aparecendo, faz toda a diferença.
Por isso a gente deve cuidar de perto. E acima de tudo isso que o senhor colocou, não tentar criar barreiras, fazer com que o jovem, a criança, o adolescente, sinta-se seguro para fazer aquela pergunta, né? Tem essa liberdade de fazer essa pergunta para os pais, de conversar com os pais. Porque não pode ter medo de perguntar para os pais. Não pode ter medo de perguntar para os pais. Esses dias uma mãe me abordou, quando eu falei que eu ia fazer sobre esse assunto, dizendo que na escola do filho dela, um coleguinha, salvo engano, de 13 anos, se matou. E aquilo foi uma comoção maior. Então, quando isso acontece, o assunto tem que ser falado. Tem que ser tratado, precisa ser esgotado. Suicídio não é algo, o assunto suicídio não é para se colocar embaixo do tapete. Sim. É para tirar para fora do tapete e esgotar. É preciso dar sinais claros para essas pessoas que é um ato inadequado, que é de quem está doente, que isso tem tratamento, que o tratamento é de grande sucesso, que não tem por que não falar do assunto. Diferentemente, falar assim, onde suicidar, como suicidar, isso não tem por que dizer, isso não tem por que glamourizar. A gente tem que mostrar que é um ato de quem está doente. E se está doente, precisa ser tratado. Se alguém tem uma dor no peito, o que você faz? Leva ao cardiologista. Se alguém quebrou o pé, leva ao ortopedista. Se alguém te liga e fala de suicídio, você não tem que simplesmente ficar batendo papo. Você tem que bater o papo, conversar, explicar e falar assim, olha, vou pessoalmente te ajudar, vou te ajudar, vamos a um médico. Sim. Se você tem um quadro que eu sei que é doença e eu não te levo ao médico, eu não te indico ao médico, você está cometendo uma omissão de socorro. Com certeza. Porque se eu digo que eu estou com dor no peito, você manda eu ir ao cardiologista, porque se eu digo que estou pensando em suicídio, você não manda ir ao psiquiatra? Puro preconceito. Então, assim, a conversa só não resolve. A gente tem que fazer essa pessoa chegar ao especialista e tratar, e ter resultado daquele tratamento. E se o tratamento não estiver dando resultado e o pensamento continua, vamos ouvir uma segunda opinião. Por quê? Porque não resolvi com esse médico, vamos ouvir outro. Talvez um medicamento, mudar um medicamento. Pode ser a medicação, pode ser hábitos que você tem, que, por exemplo, tem pessoas que estão tomando medicamento, estão usando cafeína, nicotina, álcool, drogas. Os medicamentos não têm o mesmo padrão de efeito de quem não faz esse tipo de uso. Né? Você precisa fazer psicoterapia, não está fazendo. Você tem que fazer atividade física, não está fazendo. Você tem que tomar os remédios em horários regulares, não está tomando. Né? Tem gente que tira os remédios do mês inteiro e põe nas caixinhas para poder lembrar ao longo do mês. Todo remédio que sai do vácuo, ele começa a oxidar, ele tem influência da luz, do oxigênio e tem perda de qualidade. Então, detalhes às vezes pequenos no tratamento que você vai ajudar a pessoa a ter uma resposta melhor. A dose pode não estar adequada da medicação, a medicação está correta? Ok, e a dose? Não, tá? A metade do que deve ser a dose, tá? 1/3 do que deve ser a dose. Então, tem vários itens que precisam ser observados para que tenha o melhor tratamento, para que tenha a melhor forma de tratar. E muitos dos casos é porque tem alguma coisa atrapalhando o funcionamento. E aí a gente tem que orientar para que a pessoa tenha o melhor tratamento. Só para você ter ideia, tem mais de 50 tipos de antidepressivos. Nossa. Então, se um não fez efeito, ou fez um efeito colateral desagradável, vamos buscar o segundo, vamos buscar o terceiro, mas vamos buscar o resultado. Qual o tempo, então, para isso ter o resultado? 4 a 8 semanas, normalmente é o que tem um padrão de resultado bom, se você estiver usando doses adequadas. E quando às vezes está mais complicado, 8 a 12 semanas. Mas a regra é, se bem tratado, é melhorar. Os que fogem à regra, um ou outro caso, é porque tem algo que está diferente daquilo do que deve ser e deve ser observado. Inclusive, o diagnóstico diferencial com outras doenças físicas, que podem dificultar o tratamento das doenças psíquicas. Então, por exemplo, se você tem o hipotireoidismo, se você não tratar o hipotireoidismo, você não vai ter um bom resultado no tratamento da depressão. Se você tem anemia, é preciso tratar. Se você tem um quadro infeccioso, que pode piorar o quadro depressivo, é preciso tratar. Tem vários fatores, né? Então, tem vários fatores. Inclusive, medicamentos que você pode estar usando para outras doenças e que influenciam negativamente no tratamento da depressão. O que não pode é desistir. Sim, e agora claro. A gente faz mais um breve intervalo, é bem rápido, não sai daí, nós esperamos você.
Estamos de volta com o Band Entrevista. O nosso convidado de hoje é o psiquiatra Antônio Geraldo, que também é presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina. Doutor, a Simone Leite pergunta o que mais influencia o suicídio de adolescentes? E aí eu acrescento também, quais são as principais causas de suicídio? Muito bem, as principais causas, dentre os quase 16 mil pacientes que suicidaram, que foram pesquisados, nós percebemos o seguinte: 36%, mais ou menos 36%, tem os transtornos afetivos, que é depressão, transtorno de humor bipolar. 22%, quase 23%, abuso, uso e abuso de substâncias químicas, álcool e outras drogas. Bom, depois nós temos as outras situações, transtorno de ansiedade, esquizofrenia e tal. Se você pegar esse uso e abuso de álcool e outras drogas e trazer para a questão do adolescente, nós vamos ver assim, que os estudos mostram que 11 anos de idade, antes dos 11 anos de idade, 5% das pessoas já experimentaram álcool. Nossa! Se você pegar abaixo dos 18 anos, mais de 60% iniciaram o uso do álcool e experimentaram o álcool abaixo dessa faixa etária. Se você levar em consideração que o cérebro está em formação até os 21, 22 anos de idade, e assim como o feto, quando está na barriga da mãe, que você não pode consumir álcool porque vai ter influência na formação, o cérebro do adolescente que usa álcool ou drogas também tem uma influência negativa. E esse é um dos grandes causadores do aparecimento dos quadros psiquiátricos nessa faixa etária. Para você ter ideia, uma menina de 17 anos que usar um cigarro de maconha por semana, ela aumenta em 3 vezes mais a chance de ter depressão. Puxa. Então, essa correlação associada com supressão do sono, noites e noites sem dormir, quer seja em jogos, quer seja em festas, esse padrão de funcionamento, é claro que tem uma influência aí no desencadeamento de quadros psiquiátricos e também, então, também no aparecimento do suicídio nessa faixa etária. E é muito interessante abordar isso também, porque é relativamente grande o número de artistas, seja do cantores, enfim, que se matam, né? Quer dizer, ao longo da história tem vários que tinham, entre aspas, tudo, beleza, juventude, riqueza, mas que tiram a própria vida. Pois é, porque quando entra no mundo do álcool e drogas, é sempre importante falar do álcool e drogas, não só das drogas, mas álcool e drogas. Você chega a um determinado momento que o seu livre-arbítrio acabou. Entre escolher, né, entre um prato de comida e 1 litro de água que você vai ter por dia inteiro e uma pedra de crack, ele escolhe uma pedra de crack. E o livre-arbítrio é esse, de permitir que faça essa escolha, ele já perdeu a capacidade de decisão. Isso leva muito a quadros de suicídio, de tirar a vida porque está doente, precisa de ajuda. Verdade. A Cida Rezende pergunta por que pais e escolas não conseguem antever o quadro? Pode ser genético? A mesma pergunta também da Renata Giraldi. Assim, os quadros psiquiátricos têm uma origem genética e um desencadeador, que é o meio ambiente, que a gente chama de fenótipo. É claro que pais e professores são pessoas comuns, como quaisquer outras pessoas. O que elas precisam aprender e precisam ficar atentas é os sinais e sintomas de mudança de comportamento e que isso deve ser levado ao psiquiatra. O preconceito faz com que desvie, que leva ao ginecologista, ao clínico, neurologista, psicólogo. Mas quem é o médico que trata das doenças mentais? É o psiquiatra. Se chegar lá o psiquiatra falar que não tem nada, ok, obrigado, para onde vamos? Mas é isso, é mostrar assim, houve mudança de comportamento, leve ao psiquiatra para poder entender o que está acontecendo. Muito bem, que a Cacilda Almeida fala exatamente isso, que é nítido, é clara essa mudança de comportamento por quem está passando por essas doenças, não é? Desde que a gente esteja observando, sim. A questão é que, às vezes, pais que não têm contato nenhum com o filho em momento algum, né? Professores que não se ligam aos alunos em momento algum. Agora, é muito complicado ficar terceirizando para a escola a formação e a observação dos seus filhos. Eu acho que os professores já têm demandas demais. Com certeza. A gente pode ensiná-los a observar os primeiros sinais, mas não cobrar deles isso com essa gravidade da responsabilidade, né, de ser pai. Com certeza. O Alexandre Porto faz uma pergunta muito importante. Como desenvolver nas novas gerações resiliência diante dos problemas da vida? Isso é treinamento e isso é a capacidade de você lidar com os pequenos detalhes e você ir levando isso no dia a dia. Mas a gente não pode entender que isso resiste a doenças.
No caso, resiliência é para frustrações. Agora, doença não. Doença, ela vem e se instala. Assim como é uma pneumonia, assim como é uma amigdalite, assim como é uma pressão alta e tal. Você pode criar fatores de proteção. Aí os fatores de proteção é evitar álcool, drogas, dormir em horários regulares, ter uma vida saudável, não ter supressão de sono. Esses são detalhes importantes para qualquer doença. Porque o que é interessante a gente observar? Essa questão dos pais terceirizarem por falta de tempo, embora não sejam desculpas, né? Então, muitas vezes, enche a criança de presentes, enche a criança de questões materiais, enquanto não dá o afeto, enquanto não dá atenção, não dá o carinho. E aí você também pode estar criando crianças e adolescentes sem essa questão da resiliência, ou seja, que na primeira frustração não sabem lidar com isso. Isso pode também estar acontecendo? A gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa observação, porque tem pais que precisam trabalhar muito para sustentar a família e dar, às vezes, Sim. o que considera como sendo o melhor para os filhos. O que devemos estar atentos é o seguinte, é extremamente importante que você veja o seu filho, que você conversa com o seu filho, que você dê espaço ao seu filho. Se o seu filho não está te dando espaço, tem alguma coisa errada com ele. Já é motivo de procurar ajuda. Se você não está conseguindo espaço com o seu filho, quem vai ter esse espaço? A mãe ou o pai? Vamos dividir essas tarefas, vamos observar melhor, porque os dois precisam estar atentos e os tios e os avós, todos podem ajudar nisso. O ciclo familiar ali, né? O ciclo familiar. Vamos abrir o ciclo, porque às vezes o pai tem que trabalhar muito mesmo, corre muito. É um jornalista que trabalha 15 horas por dia, um médico que trabalha 15, 18 horas por dia e deixa de ser um bom pai? Não. Mas você tem que aproveitar melhor todo o tempo que você tiver junto com seus entes familiares. Não é a quantidade, é a qualidade do tempo, né? É a qualidade do tempo, né? Você precisa aproveitar bem esse tempo que você tem junto. Muitíssimo obrigada pela sua participação, foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade, nós estamos sempre às ordens para poder ajudar a população. Muito bom saber. E o Band de Entrevistas de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e companhia. A gente volta na próxima semana. Agora você fica com o Jornal da Band. Boa noite, aproveite seu fim de semana. Até mais.